Esses conhecimentos antigos, eles têm hoje, diríamos, um grande valor para nós, e passaram ao longo do tempo significa que eles têm validade cultural, humana, científica, filosófica, teológica, e chegaram aos nossos dias forçando uma coisa. Isso que eu acho muito importante e que era o assunto que eu queria abordar. Veja, nós estamos produzindo hoje em dia um conhecimento científico que não é religioso, mas que está confirmando todos esses conhecimentos antigos. A física quântica. Tem um livro que quem não leu, seria muito interessante ler, que é o Tao da Física, de Friedrich Capra. É um austríaco. Em 1975 ele escreveu um livro chamado Tao da Física, e foi o primeiro livro nesse sentido. O que é que ele fez? Ele colocou todos os conhecimentos atuais da física moderna, que até 1975 não eram lá grande coisa. A década que houve, assim, a partir de 1990 ao ano 2000 é chamado de a década do cérebro. Foi a década em que houve o maior progresso, o maior salto científico no estudo da mente humana, do cérebro humano e da aplicação dos conhecimentos de física, né, no comportamento e na melhoria de vida físico e mental da humanidade. Veja bem, 1990, aqui menos o Gabriel e os nenenzinhos lá, todo mundo já estava vivo. Desse período em diante, de 1990 até o ano 2020, a humanidade progrediu mais do que todo o período anterior. E aí o que é que fez então o Friedrich Capra em 1975, quase 15 anos antes? Ele fez esse entrelaçamento para mostrar que aqueles conhecimentos das pessoas que conseguiram usar a consciência humana como grande laboratório para apanhar conhecimentos de esferas superiores e trouxeram para cá, estavam sendo comprovados pela ciência. A ciência está comprovando. Quer dizer, a física quântica chegou num ponto, a física, né, a ciência como um todo, em que ela parou. As fórmulas matemáticas criadas, elas não fecham se não levar em consideração a consciência, que é aquele princípio que nós batemos muito aqui, o observador, o observado e o processo de observação. O observador transforma, modifica o observado. Quer dizer, aquilo que está sendo analisado, mesmo cientificamente, mesmo através de aparelhos eletrônicos, ele é modificado pelo tipo de consciência, ou de crença, ou de desejo daquele que está fazendo análise. Ou seja, dizer, cada um de nós tem um poder interior que não é físico, que transforma o observado, aquilo que é físico. O poder do ser humano é um poder que mexe na realidade física, emocional e mental de todo um ambiente. Ora, se nós aceitarmos isso aqui como verdade, quer dizer, então, nós, seres humanos, os anteriores, né, os ancestrais, usaram a consciência como o grande laboratório, criaram um conhecimento que hoje é transmitido sob a forma de filosofias, ou nos contextos religiosos, ou em grupos de estudo. Grupo de estudo que tem hoje, por exemplo, a teosofia, os teósofos, né? A teosofia é um estudo muito bom. Um outro estudo muito bom, embora esteja um pouquinho prostituído, mas é muito sério, é a maçonaria. Os maçons estudam em profundidade uma série de princípios, embora eles coloquem esses princípios muito, diríamos assim, de uma forma utilitarista, mas é muito bom os conhecimentos deles. A gnose, quem é que já não ouviu falar aqui nos conhecimentos de gnose? Né? A gnose, essa que chegou aqui para nós é um pouquinho prostituída também, mas o princípio está certo. Gnose, em grego, conhecimento, busca do conhecimento.
E aí eles fazem uma série de trabalhos para pesquisar o conhecimento, a forma com que o ser humano pode se concentrar aqui e acessar, diríamos, a princípios muito mais elevados, né? Tudo aquilo que acontece na área física, tudo está registrado num campo logo acima, que é o campo astral. Perguntaram assim para o Saint Germain um dia: sim, mas como é que tu sabe a história dele se tu acabasse de conhecê-lo? Ele falou: tudo que essa pessoa fez está registrado aqui, ó, no código acássico, né, também chamado, ou no mundo, na área, diríamos, de uma energia mais leve do que essa que nós estamos usando aqui no corpo físico, que é o campo etérico. É o éter. Está ali, está todo o conhecimento ali. Esse conhecimento que está ali, é aquilo que eu gostaria de... está a nosso alcance. Quer dizer, nós podemos pegar essa sabedoria que existe ali, podemos. Nós temos acesso a ela. É claro que acessar a essa sabedoria não se consegue fazer isso num bailão, numa sala de... né, você tem que ter alguns rituais que forçam com que você vá se desligando o mais possível dessa turbulência, principalmente dessa época do ano, né? Essa época do ano, no carnaval também, mas no final do ano, em que existe uma energia assim, muito volátil, muito rápida, que está hipnotizando todo mundo. Olha como é que é o sábado aí na praça. Olha como as pessoas estão agitadas. Como todo mundo precisa ir comprar isso e aquilo, precisa gastar, precisa se... O que é isso? Isso é uma hipnose. Nós estamos sendo hipnotizados. Aonde é que estão diríamos, essas vibrações que criam essa reação coletiva? No plano astral. É um plano acima desse nosso, que influencia muito o nosso campo mental e o nosso campo afetivo. Vamos trazer as coisas para nós unirmos agora. Os conhecimentos que você tem acesso dessa maneira, diríamos lá, budismo, teosofia, da maçonaria, a gnose, tem uma série de outras correntes por aí. São bons? São bons, claro. Todos eles são muito bons. São suficientes? Não são suficientes. Mas são bons. Eles são um biotônico, são uma vitamina para a gente. Aonde é que você faria, diríamos, a junção desses conhecimentos que vêm, na maioria das vezes, para nós aqui, através de religiões? Você tem que fazer isso num confronto com os conhecimentos que advêm hoje da área da ciência. Você tem que fazer esse confronto. Quando esses dois conhecimentos se unem, olhem bem uma coisa, não existe duas verdades, uma verdade religiosa e uma verdade científica. Só existe uma verdade. Se houver uma verdade dita pela religião e outra verdade dita pela ciência, uma das duas está errada. Uma das duas está errada. Só tem uma verdade. Acesso a ela pode ser pela ciência e pode ser pela espiritualidade. Pela espiritualidade, você consegue acessar essas verdades? Consegue. Você usando a consciência como laboratório. A ciência está conseguindo provar que isso é verdade? Está. A ciência atual, ela necessita da consciência humana para que as fórmulas matemáticas fechem. Ou seja, a consciência é um elemento na mesa de diálogo da ciência com a consciência, com a religião ou com a espiritualidade. Sem o que a ciência fica sem norte. E ao mesmo tempo, a espiritualidade, se você bobear, você vai se tornar só a espiritualidade, ou só a religiosidade. Você tem um potencial de criar-se ou transformar-se num fanático. O que é um fanatismo? É o que elege uma ideia e pronto, privilegia um princípio, e as pessoas que pensarem diferente daquele princípio que você elegeu são hereges, são... Na política isso é muito usado, hein?
Nós estamos vivendo alguns momentos peculiares no mundo. Lá o governante americano, por exemplo, ele criou um negócio lá, um balão de ensaio, em que ele tem a verdade e tudo o resto está errado. Aqui no Brasil tem um filhote, a mesma coisa. Estão criando assim diríamos, uma ideia hiper transconservadora que tem que ser daquele jeito. Nós somos conservadores, então tudo aquilo que não seja o resgate dos valores, tá? Os valores têm que ser conservados, é evidente, mas não de uma maneira burra. Você tem que ter valores dentro de um contexto de funcionalidade e não eleger alguma coisa, né, prioritariamente, combatendo todos os outros. Nesse momento aqui no Brasil, ou melhor, nesse momento para nós aqui, busque o conhecimento. De que forma? Daquela forma que estiver mais à mão para você. O que nós fazemos aqui às segundas-feiras, não sei se vocês perceberam, nós nunca estabelecemos uma verdade, sempre se deixa a coisa aberta. Por quê? Porque não é estabelecendo um princípio e negando os outros que você vai conseguir chegar a um ponto de equilíbrio. O equilíbrio está exatamente na possibilidade que todas as pessoas têm de escolher. Escolher sem condenar. Neste momento histórico do Brasil e nesse momento do ano aqui, essas situações elas estão muito acentuadas. Por quê? Porque nós todos estamos entrando numa hipnose coletiva. Essa hipnose coletiva vai até quando? Ela vai até a quarta-feira de cinza. As pessoas têm que diríamos assim, se precaver e resistir o mais. É impossível você não entrar no jogo. Não há essa possibilidade. Mas ficar o mais, diríamos assim, resistente possível para que você não perca a sua individualidade e, sobretudo, você não perca a sua maneira consciente de agir e não entrar num rebanho de engorda. A gente entra com muita facilidade no rebanho de engorda. O que é isso? Vamos gastar, vamos fazer. Há que ter alegria. Há que você deixar a casa, as pessoas felizes. Mas deixar o ambiente feliz de uma forma saudável e sem que isso perturbe, diríamos, o equilíbrio que deve existir dentro das famílias e dentro das pessoas. O que é que faz essa hipnose coletiva? A hipnose coletiva tira você do equilíbrio. Você se torna o quê? Você se torna alguém do rebanho que está andando e vai andando na direção que todos vão sem prestar atenção da parede ou do buraco em que todo mundo vai.